Olá, meus alunos, né? Sejam bem-vindos a esse novo componente curricular, né, na nossa disciplina, chamado de Projeto Web, né? Aqui quem está falando é o professor Márcio Góes, e nós vamos trabalhar, gente, com uma disciplina que ela é extremamente importante para o curso que vocês estão fazendo, né? Que vocês estão concluindo, podemos colocar assim, né? Que é de programador web, que é o, a disciplina de projeto web, tá? E nesse início, gente, a gente vai tratar, eu sempre considero que uma disciplina de projeto, ela te dá essa condição de olhar aquilo que vocês estão construindo do início, meio e fim, né? E o nosso produto que nós construímos se chama software, né? O nosso produto é o software. No nosso caso, um software para web, ok? Então, o início de tudo, gente, eu até coloquei assim como início de tudo, né? Porque nós vamos ter, gente, que escrever quais são as atividades principais do que nós chamamos de engenharia de requisitos. No nosso caso aqui, o que a gente precisa saber como é que eu consigo fazer efetivamente um bom levantamento de requisitos, tá? E aí eu vou introduzir algumas técnicas, né, para vocês aprenderem para fazer o que a gente chama de elicitação, que a gente faz o levantamento e a descoberta do que se quer, né, dos requisitos e também a análise deles. Então, descrever também uma validação dele e também discutir como fazer um bom gerenciamento de requisitos. Sempre com foco, gente, prático, tá? Mas nesse início a gente precisa conversar bastante com vocês essas técnicas. Então a gente vai conversar bem, né, deixar bem amarrado como é que se dá essas técnicas de levantamento, elicitação, levantamento e análise de requisitos, tá? Então, gente, um processozinho simples aqui, que é interessante que a gente se baseie nele para que a gente possa, na hora que nós estamos envolvidos dentro de um projeto de software, iniciando o projeto de software, ter como base o que é que nós precisamos fazer, tá? Então, assim, eu dei uma resumida no projeto, no processo, para vocês entenderem o que é necessário. Que primeiro pode ser que o projeto não seja viável, né? Vocês encararem um projeto que não tenha viabilidade por algum motivo, nós vamos entender o que é isso. É, Todas as atividades de um processo, ele normalmente resulta, né, num resultado. Então, no caso de estudo de viabilidade, é um relatóriozinho de viabilidade, ou seja, eu vou verificar se aquilo é viável ou não, tá? Pensem vocês como empreendedores. Tem projetos que, obviamente, que vale a pena correr o risco, né, de encarar o projeto, fazer, construir o projeto. Mas tem alguns projetos que, pela questão de ter muitos riscos, né, e por algum motivo o cliente não consegue expor exatamente o que se quer, não se torna viável, né? Lembrem que eu estou falando bem sempre dessa questão de empreendedorismo, gente, porque eu percebo que muitos alunos, quando fazem o curso técnico, eles querem correr para o lado de ser empreendedor, que isso é extremamente importante, gente. Né? Vocês trabalham por conta própria, terem a sua atividade é, de negócio, né? É bem interessante, né? E hoje é um caminho muito bom, né? Porque vocês podem construir seus próprios caminhos, podemos dizer assim, né? Então, depois que há viabilidade para o negócio, a gente vai para a licitação de requisitos e fazer análise. E a gente vai construir como base um modelo do sistema. Isso é o resultado aqui, né? A partir daí é possível fazer a especificação dos requisitos, que vai sair um requisito do usuário do sistema, e com o usuário a gente validar para saber exatamente se aquilo ali é válido ou não, tá? Se aquilo ali está correto ou não. E aí a gente vai chegar no final a um documento de requisitos. O que nós vamos trabalhar, gente, é com uma maneira simplificada de fazer todos esses passos aqui. Porque todos esses passos são importantes, né? Para que a gente possa fazer com que o início de tudo seja um início
interessante. Mais lá para frente, nós vamos aprender algumas metodologias que isso pode ser aplicado de maneira bem prática no planejamento do método, né? Mas por enquanto a gente vai expandir um pouco mais esse cenário para vocês entenderem um pouco como é que se dá isso aqui, tá? Bom, quando eu falo em licitação de requisito e análise, né, essas atividades ela tem dois grandes esforços, né? A licitação, que é como fazer o levantamento de requisitos, né? E a análise, que é o processo de analisar aquilo que foi licitado. Bom, e o que é um requisito? Estou falando de requisito, né? A gente está usando bastante esse termo. Mas o que exatamente no mercado tu dizer que o que é um requisito? Bom, gente, a gente fala que é uma declaração abstrata de alto nível de um serviço. Pô, Márcio, não entendi nada. Tá bom. Declaração abstrata, ou seja, é um conceito. Quando eu falo alto nível, que está no nível ainda muito de usuário do que é um serviço, o que é que vai ser feito, tá? Como, por exemplo, também uma restrição do que o sistema vai fazer, tá? Quanto uma especificação funcional matemática detalhada, por exemplo, a questão do requisito, ele se torna exatamente o que o cliente está colocando como necessidade, e aquilo ainda não foi ainda é como diz assim, uma joia bruta, né, que a gente ainda vai ter que fazer o, o aprimoramento, né, para que a gente possa identificar na nossa linguagem o que exatamente o cliente quer, tá bom? Bom, a licitação, gente, se torna a descoberta, né, dos requisitos. Envolve o quê? Pessoas objetivando descobrir o domínio de aplicação, serviços que devem ser fornecidos, bem como restrições, né? É... Esse momento que a gente diz que a gente está descobrindo os requisitos, a gente tem que descobrir exatamente o que faz parte daquilo que que nós iremos construir, daquele software que nós iremos construir. Então faz parte de analisar o que nós chamamos de o sistema, né? Então vou dar um exemplo para vocês aí. Vocês foram chamados para fazer a construção de um software para um hospital. O hospital ele tem as suas características, né? E dependendo do que for, vocês vão ter que identificar exatamente o que se quer para aquele software. Ah, eu quero que apareça lá a identificação dos pacientes que são chamados no telão. Ah, eu quero que é, a ordem seja uma distribuição entre os médicos, para que cada médico atenda a mesma quantidade de pacientes. Não pode haver, é, não pode haver furo de fila naquele hospital. Ou seja, tudo isso faz parte de um cenário e a gente tem que é, entrar nesse cenário, né? Ou seja, eu vou ter que descobrir qual é esse domínio da aplicação. Esse é um conceito muito usado, né? E envolve quem? Pessoas, né? Ou seja, usuários finais, gerente, pessoal, quem estiver envolvido na manutenção futura do sistema, especialista do domínio, etc. Isso tudo aqui, gente, no mercado tem um termo para isso chamado stakeholders, tá? É uma palavra em inglês, tá? Se a gente fosse tentar traduzir assim, seriam os envolvidos, né? Quem estavam envolvidos nesse cenário, né? Mas a gente usa muito esse termo stakeholders, vocês têm que se acostumar com esse termo. Bom, é uma coisa que eu digo, para elucidar requisitos, você vai tratar com gente, né? E aí tem uma brincadeira que eu faço, mas é verdade. Quem não gosta de tratar com gente não vai conseguir fazer essa atividade. Então é fundamental que se desenvolva, né, essa estratégia de comunicação interpessoal, né, consiga ter bom relacionamento com as pessoas,
porque é assim que tu consegues fazer a elucidação dos requisitos, tá? Eu tenho dois níveis de requisitos também que pode, nesse momento de elucidação vão aparecer, que são requisitos de usuário, né? Ou seja, eles acabam o próprio cliente dizendo o que exatamente se quer, né? E normalmente isso vai surgindo a partir de informações textuais, modelos, né? Até restrições operacionais e requisitos de sistema, como por exemplo descrições detalhadas sobre como é que os serviços vão acontecer, né? Ok? O que é que acontece? Normalmente a gente identifica os requisitos do usuário e aquilo vai se tornando o que efetivamente a gente vai incluir como requisitos do sistema. E dentro disso nós temos três cenários, que é o requisito funcionais, não funcionais e domínio. Nós vamos focar principalmente nos requisitos funcionais, tá? Esse vai ser o nosso foco principal. Mas vamos falar rapidinho sobre eles. Os requisitos funcionais, gente, ele vai descrever, o próprio nome está dizendo, as funcionalidades do sistema, né? Então depende de quem? Do tipo de software, usuário esperado, o tipo do sistema onde o software é usado, tá? Então, tudo trata com relação à função. O que é que o sistema vai permitir que seja feito, tá? Quando eu falo sistema, gente, estou falando de software, tá? Mas eu estou usando os dois termos aqui com vocês porque efetivamente é o termo que é muito utilizado, né, para os nossos usuários. Vamos construir o sistema, mas a gente está, na verdade, construindo um software que vai ser aplicado dentro de um sistema, tá? Isso eu vou explicar um pouquinho mais lá para frente para vocês. Um exemplo de requisitos funcionais, por exemplo. O usuário pode pesquisar todos os subconjuntos de um banco de dados. O sistema deve oferecer visualizadores apropriados para usuários ler documento. A todo pedido deve ser associado um identificador único. Estou criando aqui um PID, o qual o usuário pode copiar para a área de armazenamento permanente da conta. Bom, nós encerramos aqui, gente, essa primeira etapa. Nós vamos fazer vídeos pequenos, tá? Porque eu sei que muitos de vocês vão fazer download desses vídeos. Então a gente vai fazendo por etapa. Por isso que eu coloquei parte 1, parte 2, parte 3 e assim por diante, tá? Então, essa é a nossa primeira etapa. E aí, acompanhe agora no próximo vídeo que vai vir com a segunda etapa dessa nossa disciplina.